Pessoal, nós vamos começar a prática de drenagem linfática manual. Eu vou usar a metodologia Voder. Não vou usar todas as manobras de Voder, apenas duas, para mostrar para vocês como é feita essa drenagem. Primeiro, quanto ao posicionamento do cliente, nós elevamos tronco, então membros superiores, face, pescoço devem estar em elevação, numa angulação de mais ou menos 20 graus. E a elevação também deve acontecer aqui na fossa poplítea, na região do joelho. Então essa é a posição correta para se fazer uma boa drenagem linfática, uma boa prática de drenagem linfática. Eu vou iniciar estimulando os linfonodos cervicais, axilares e inguinais e depois nós passamos para as manobras segundo o Voder. Então a primeira estimulação a ser feita são nos linfonodos cervicais. Segundo a literatura, eu posso ficar bastante tempo trabalhando essa região, porque é uma região que otimiza todo o sistema linfático. Então, quando eu trabalho a região de cervical, eu melhoro todo o meu sistema linfático. Após a estimulação na cervical, nós vamos trabalhar os linfonodos axilares. Então, eu posso elevar o membro superior da minha cliente e fazer a estimulação nos linfonodos axilares. Eu posso fazer isso nos dois lados ao mesmo tempo, desde que a minha cliente, a minha paciente, não esteja fazendo pós de mamoplastia de aumento, de colocação de silicone. Aí eu tenho que elevar um braço por vez e essa elevação deve ser no máximo de 180 graus, nunca fazer uma elevação total do braço, tá? Então eu faço as estimulações na região axilar, dos dois lados. Posso baixar o braço na minha cliente e aí eu vou fazer a estimulação na região inguinal. Para estimular a região inguinal, eu sempre faço a abertura do membro, tá? E aí eu venho estimulando região inguinal. A drenagem, ela deve sempre iniciar proximal ao coração para distal ao coração. Proximal ao linfonodo, ao grupo de linfonodos que eu quero estimular, que eu quero encaminhar essa linfa, para distal ao grupo de linfonodos que eu quero encaminhar a linfa. Então hoje nós vamos começar a nossa prática por membro superior, seguindo a metodologia de Voder. Você pode colocar a cliente nesse posicionamento ou você pode abraçar a sua cliente também para fazer essa estimulação. Eu vou colocar o braço da minha cliente, o membro superior da minha cliente nessa posição, nesse posicionamento, para que vocês consigam ver melhor no vídeo, tá? E aí nós vamos fazer a estimulação segundo Voder. Então eu vou estimular proximal, vou estimular medial, e vou estimular distal ao grupo de linfonodo que vai receber essa linfa, que é o grupo de linfonodo axilar. E depois eu vou fazer o que a gente chama de bracelete. Então eu venho de distal para proximal, encaminhando essa linfa. Lembrando que os movimentos têm que ser lentos e no máximo com pressão de 30 milímetros de mercúrio. Não tem uma quantidade de manobras, então eu não fico contando manobras. Na verdade, eu faço mais tempo de drenagem na região onde eu tenho mais edema. Feito a estimulação no braço, eu vou trabalhar da mesma forma o antebraço. Então eu começo por proximal aos linfonodos axilares, medial aos linfonodos axilares e distal aos linfonodos axilares. Feito isso, eu vou trabalhar
o bracelete. A minha modelo aqui não é uma modelo que tenha acúmulo de edema, então não se faz necessário muitas estimulações. Vocês vão ter base pelo cliente, pelo paciente que vocês estão atendendo. Mãos, nós podemos trabalhar dedo por dedo, então eu estimulo a drenagem de dedo por dedo do meu cliente. Trabalhar todos os dedos do membro da mão, do membro superior, algumas vezes. E posso finalizar esse membro com um bracelete total. Então, eu reposiciono a minha cliente, a minha paciente, e vou trabalhando bracelete. Sem creme, sem deslizamento, já que nós estamos trabalhando a metodologia Voder. Depois do membro superior, a segunda parte é o abdômen. Então, nós começamos por proximal ao coração e agora a gente está encaminhando para medial ao coração. O abdômen nós sempre dividimos em dois. Cicatriz umbilical para baixo, nós encaminhamos a linfa para a região inguinal. Cicatriz umbilical para cima, nós encaminhamos a linfa para a região axilar. Como nós temos que começar a drenagem para proximal ao coração, então eu sempre começo por abdômen superior. Se minha cliente tivesse feito uma abdominoplastia, eu encaminharia toda a linfa, tanto de abdômen superior quanto abdômen inferior, para a região axilar. Então, como nós vamos fazer isso? Sempre começando de proximal para distal. Eu trabalho sempre contralateral, então se eu estou do lado esquerdo, eu estimulo o lado direito e vice-versa. Eu vou começar fazendo as estimulações de proximal aos linfonodos axilares, para distal aos linfonodos axilares. O que nós fazemos aqui é um movimento de empurrar. Então, eu estou empurrando a linfa, exercendo uma pressão negativa de 30 milímetros de mercúrio, para que essa linfa consiga entrar dentro dos capilares linfáticos, tá? E aí eu vou trabalhar de distal para proximal, respeitando a fisiologia dos vasos linfáticos e linfonodos. Uma dica importante é, por exemplo, o garrote do sutiã. Então aqui nós estamos trabalhando uma modelo, eu não vou deixar essa modelo sem a parte superior do biquíni, mas na sua prática clínica seria interessante, se tiver garroteando a lingerie, que você peça para a cliente retirar. Coloque uma toalhinha, porque a gente quer encaminhar essa linfa sentido axilar. Se tiver algum garrote aqui no meio, eu paraliso essa linfa, então é importante. Novamente, eu vou trabalhar de proximal aos linfonodos axilares, medial aos linfonodos axilares, distal aos linfonodos axilares. E depois eu venho de distal e vou encaminhando a linfa para proximal. Fiz abdômen superior, vou fazer agora abdômen inferior. No abdômen inferior, a gente começa sempre próximo ao linfonodo inguinal e vamos encaminhando sentido distal. E volto de distal para proximal. No abdômen, basicamente, são esses movimentos. Vou cobrir a parte superior da minha cliente para a gente trabalhar aqui membros inferiores.
Só um pouquinho para mim. Nós vamos fazer as mesmas estimulações que nós fizemos em membro superior, tá? Então eu vou começar, ó, estimulando os linfângions, que são as válvulas do sistema linfático, dos vasos linfáticos. Eu começo sempre de proximal, vou para medial e venho para distal. E vou trabalhar o bracelete de distal para proximal. Quantas vezes eu julgar necessário, até que eu sinta que o edema diminuiu. Feito o anterior de coxa, eu vou trabalhar a perna da mesma forma. Então, eu venho estimulando proximal ao grupo de linfonodos que recebe essa linfa, que é o inguinal. Depois eu venho para medial e depois distal. Feito isso, eu vou trabalhar o bracelete até o grupo de linfonodos que recebe essa linfa, que é o grupo de linfonodos inguinais. Trabalho todo esse membro. O bracelete é uma manobra que eu gosto muito, a gente consegue carrear bastante linfa fazendo essa manobra. Então, eu consigo colocar bastante desse líquido intersticial dentro dos vasos linfáticos. Para finalizar a membro inferior, eu vou trabalhar os pés. Então, eu faço novamente as mesmas manobras. Eu estimulo proximal, estimulo medial e estimulo distal. Posso fazer um trabalho de drenagem dedo por dedo aqui também. E vou finalizar a prática de membro inferior com um bracelete feito lá dos pés até região inguinal. Número de manobras, quem vai determinar é vocês na prática clínica, depende da quantidade de edema que você precise manipular. Então, se é um pós-operatório, você tem um pouco mais de edema. Se é uma cliente com celulite, grau 3, 4, você tem um pouco mais de edema. Então, quantidade de manobras fica por conta da avaliação de vocês. Dessa forma, a gente finaliza a cliente em decúbito dorsal. Então, toda a parte frontal dessa cliente eu finalizo nos pés. Parte do corpo mais distante do coração. Agora eu vou virar minha cliente em decúbito ventral, para que a gente consiga fazer toda a parte posterior do corpo dela. Nós recomeçamos a drenagem em decúbito ventral. Vou iniciar por glúteo e membro inferior, já que as últimas estimulações que foram feitas foram em membro inferior, na parte anterior do corpo. E aí o membro, o glúteo, nós vamos drenar em duas partes. Então eu vou drenar proximal ao linfonodo inguinal e depois distal ao linfonodo inguinal. Então eu começo próximo à região de linfonodo, também fazendo esse movimento de empurrar a linfa, criando essa pressão negativa para que os vasos linfáticos, os capilares linfáticos reabsorvam essa linfa, reabsorvam esse líquido intersticial. Então, eu estou trabalhando aqui proximal aos linfonodos inguinais, faço algumas estimulações proximais.
E depois eu vou trabalhar distal aos linfonodos inguinais. Então, eu venho distante dos linfonodos e faço estimulo essa reabsorção. Segundo Voder, não existe deslizamento na drenagem linfática até para que não aconteça o acionamento do sistema simpático. O efeito da drenagem é simpaticolítico, então nós não utilizamos nenhum movimento de deslizamento na drenagem linfática manual, segundo Voder, metodologia Voder. Feito o glúteo, nós vamos trabalhar o restante do membro inferior, que é igual ou muito parecido com o que a gente fez no membro inferior na parte anterior do corpo da minha modelo. Eu coloquei esse posicionamento aqui, uma elevação também numa angulação de 20 graus do membro inferior, mais ou menos, para que a gente consiga fazer uma prática interessante de drenagem. Então, eu vou novamente fazer a estimulação dos linfângions de proximal, medial e distal. Seguida do bracelete, que eu vou encaminhar para a região inguinal. Eu posso finalizar aqui no membro, eu não preciso fazer o encaminhamento lá para a região inguinal. O meu sistema linfático é extremamente inteligente, então se eu conseguir que os vasos linfáticos, que os capilares linfáticos absorvam essa linfa, eu não preciso fazer mais nada, tá? Então, eu venho aqui. Fazendo a estimulação com o bracelete. E agora eu vou trabalhar panturrilha. Mesma coisa, eu faço estimulação proximal, estimulação medial e estimulação distal. E trabalho o bracelete de distal a proximal dos linfonodos inguinais. Finalizando membros inferiores, eu vou trabalhar a finalização da drenagem linfática, que é na região dorsal. Então, eu deixo o dorso da minha modelo amostra para que vocês consigam ver a prática. E aí, claro, eu vou finalizar também dividindo a região dorsal entre cicatriz umbilical, né? Ou prega da cintura para baixo e prega da cintura para cima. Tudo que for da linha da cintura para cima, eu vou mandar sentido axilar. Tudo que for da linha da cintura para baixo, eu vou mandar sentido inguinal. Então, a gente sempre vai começar de proximal ao linfonodo axilar. Para distal ao linfonodo axilar. E depois de distal para proximal. Posso dividir o dorso em dois até a linha da cintura, porque ele é grande, então não dá pra gente fazer de uma vez só. Então, eu fiz a primeira linha, sentido axilar, eu vou fazer a segunda. Proximal, medial, distal. Distal, medial e proximal. Região inferior, abdominal, então, linha da cintura para baixo, eu vou trabalhar sentido inguinal, vindo de proximal
medial, distal. E depois de distal para proximal. Segundo Voder, eu não devo fazer nenhuma outra prática de massagem quando eu fizer drenagem linfática. Então, nós finalizamos a nossa prática aqui.